Vambora, troquei de roupa de novo. Ninguém sabe que é um dia depois do outro, será, mano? A gente tá gravando isso aqui em vários dias, né? Fala que é. Claro que é. Então, estamos gravando isso aqui em vários dias. Eu tomei vários banhos, entendeu? Então, é isso aí. Galera, você viu esse mapa mental que a gente criou e como que a gente foi introduzindo detalhe por detalhe ao longo do tempo, certo? Ao longo das aulas. Público, identidade visual, Instagram, desenvolvendo criativos, grupo de amigos, Instagram, divulgação nos feed e stories, criação dos criativos para feed e stories e criação dos criativos direto para WhatsApp. Agora, a gente precisa de uma copy, a gente precisa de uma legenda para isso, né? De alguma coisa que possa fazer com que o seu produto seja lido de uma forma, rápida e bem específica. As pessoas possam clicar no seu produto por conta de um texto, por conta de uma coisa chamativa. Então, existem alguns processos que você pode estar utilizando para estar fazendo uma boa copy. Então, digamos que você queira criar um e-book com 15 ideias de copywriting para te inspirar nas suas copies. Vamos botar assim. E aí você cria 15 ideias de copies infalíveis. 15 ideias de copies infalíveis. Escreveu. Mas é assim, é uma capa preta e o texto escrito em branco. Mas imagine que você colocou uma borda em volta das imagens, dos textos, vermelha, e o texto continua branco. E aí você escreve bem assim, grande, em caixa alta, tampando quase a imagem toda. 15 ideias de copywriting para te inspirar a vender mais. Tipo, olha como o foco ele mudou, sabe? Olha como a legenda ela transforma o foco de uma mensagem de uma forma instantânea. Então, cara, a sua legenda, o que você faz na sua copy, vai mudar todo o processo, beleza? Você tem que entender que a sua legenda ela é primordial para que as pessoas possam clicar no seu anúncio, seja ele orgânico, seja ele pago, seja ele por uma parceria que eu te ensinei a fechar, ou seja ela de modo de sorteio, qualquer coisa. Para clicar e cair no seu grupo de lançamento, a pessoa tem que ter um objetivo. Então eu vou te passar 8 dicas de copy para você vender de verdade. São as copies que a gente usa, que eu uso no meu dia a dia. Primeiro, entenda o problema. Para criar uma boa copy, é preciso você entender o problema da sua persona. No caso, os problemas geralmente são vidas presas, pessoas que não têm segurança do futuro, pessoas que querem ser livres, mas trabalham em lugares que acabam com a saúde mental dela. É esse tipo de persona. Pessoas que querem viajar, mas não têm dinheiro para isso. Pessoas que sonham em viajar, sonham em conhecer o mundo. Essa é a persona que você precisa. Então você tem que explorar essas palavras-chave. Grava isso, palavra-chave. Então explore viagem, explore vida, explore liberdade, explore dinheiro. Explore essas 4 palavras e em seus N sinônimos. Então use sempre essas palavras utilizando o quê? Número 2, emoção. Despertando emoção na utilização dessas palavras. Quando você desperta emoção, você faz com que as pessoas elas entendam a palavra, entendam o texto, a frase, a copy como algo que é para ela. E aí elas se colocam no lugar e falam, cara, realmente isso pode ser para mim. Geralmente você pode usar o quê? Storytelling. Usa storytelling para despertar emoção. E aí usando storytelling para despertar emoção, você faz a sua conversão de forma utilizando marketing de relacionamento. E aí você linka para o X1 e converte a sua venda lá, entendeu? Fale do produto no momento certo. Fala do produto no momento certo para você poder ter uma copy boa. Então, qual seria o momento certo? Cara, vou te dar um exemplo. O cara, ele foi no Mestre Álvaro, um exemplo, né? Um morro daqui de Vitória. Ele foi no Mestre Álvaro, subiu o Mestre Álvaro, super cansado, super desgastado, mente muito pesada, digamos que esteja com dor de cabeça, dor no corpo inteiro, tá xingando o mestre até agora. E aí você chega e vai falar de curso para ele, de viagem.
Entenda o momento certo, o time correto das coisas. Primeiro manda um vídeo, mano, olha só, cara, olha isso aqui, pá, nossa, que massa, maneiro, né, beleza. Começou a conversar, começou a ter aquela coisa. Lembrando, você pode fazer isso com seus leads quentes já, para sua demanda reprimida, ou seja, seu grupo de amigos. O cara se interessou, pum, agora sim, joga copy. Joga essas copy com essas 4 palavras, utilizando emoção, storytelling, para esse amigo seu mais próximo, que aí você consegue converter de uma forma muito mais fácil. Usa o time certo, vai valer muito a pena. 4. Chame a atenção do leitor. Cara, você precisa chamar a atenção. Cores, paleta de cor vai chamar a atenção. Quando eu falo chamar a atenção, é chamar a atenção mesmo. É botar letra grande, é botar aquele efeito do neon no Canva para fazer com que a letra fique chamativa. É utilizar o que você tem hoje de capacidade para edição para poder chamar a atenção do seu cliente, do seu potencial cliente, né? Do seu lead ainda frio. Então, utilize essas ferramentas para chamar a atenção e desenvolver o interesse do seu potencial cliente em estar clicando no seu anúncio. Conheça a sua persona. Óbvio, não tem como você vender sem você conhecer a sua persona. Só que uma coisa muito boa para você fazer é você conhecer a necessidade do seu cliente antes de vender. Então, quando eu falo isso, é conversar. Você cria o marketing de relacionamento, o marketing de aproximação, une essas duas coisas conversando e querendo saber do interesse e da necessidade do seu cliente. E aí, com a cópia agressiva e com o marketing de conteúdo unidos em um criativo, você consegue voltar a sua venda para o cliente na hora que ele está no time certo, ou seja, na hora que ele está indefeso. Que hora é essa? Começa a conversar sobre a vida dele e tal, ele vai estar na defensiva, ele vai estar, não tenho dinheiro, isso e aquilo. Mas, cara, você não precisa falar do produto logo. Você pode falar sobre sonhos. O produtor não fala sobre sonhos, sobre liberdade? Fala sobre sonhos. Qual o seu sonho? O que você faz hoje para poder realizar o seu sonho? O que você faz hoje para poder chegar até o seu objetivo? E aí, com isso, ele vai cada vez mais encaminhando na direção do momento certo de você lançar a copy. Beleza? Ou seja, você mandar para ele o conteúdo. Mandando para ele o conteúdo, ele vai ler, vai achar interessante. Se ele falar que quer saber mais, e aí você manda a apresentação de conteúdo que eu ensinei nas últimas aulas. Beleza? Use verbos de ação. Verbos de ação que você vai fazer, que você vai ter, sabe? Que você vai conhecer, mudar. São verbos que vão fazer com que o leitor ou o seu cliente, falando pessoalmente, né, possa colocar na cabeça dele que a vida dele pode mudar, sim. Que a vida dele pode ser diferente. O quadro quase caiu aqui. Que a vida dele pode ser diferente. Beleza? Ele vai ter que entender isso. Use números e pesquisas. Fala de marketing digital, então fala sobre números. Fala sobre quanto que o marketing digital cresceu em 2020. Percebe que a construção da copy, ela já está construída toda dentro da sua apresentação, né? A sua apresentação tem ali tudo que a estrutura de uma copy tem. Cada detalhe dela. Aquela parte ali que a gente fala sobre gráfico, que fala sobre como que o marketing digital ele cresceu em 2020, tem tudo sobre isso. Mas fala sobre número, que é uma coisa marcante, impactante, fala sobre dinheiro. Sabe o que acontece, cara? Na verdade, o ser humano, ele tem medo do dinheiro. Se você para analisar quando a pessoa fala sobre dinheiro, as pessoas têm medo de falar de dinheiro, né? Eu tenho medo de conversar sobre dinheiro, de falar sobre dinheiro. Por que será? Porque as pessoas, elas querem sempre não parecer que são gananciosas, que são ambiciosas, que são arrogantes. Só que, cara, dinheiro é uma moeda de troca. Dinheiro é um papel. Você troca a sua moeda por um interesse seu. No caso, liberdade, viajar, conhecer novos mundos, conhecer novas culturas, sabe? Isso é dinheiro para você. Não é você acumular e colecionar papel. Não, cara. Isso não. Isso aí são outros 500. São outros tipos de pessoas. As pessoas têm medo justamente porque elas não sabem muito o que fazer com muito dinheiro. Elas não sabem porque as outras pessoas, a mentalidade muito do brasileiro, a mentalidade pobre, a mentalidade fraca, de pessoas que têm medo de crescer, que têm medo de enriquecer.
Então, na sua copy, ela tem que ser pesada, ela tem que focar em falar isso, falar coisas que o brasileiro não está acostumado, as pessoas não estão acostumadas. Que é o quê? É falar sobre ganhar dinheiro, é falar sobre crescer, falar que, cara, você pode sim ganhar dinheiro, você pode sim ser bom naquilo que você sonha em ser, porque ninguém vai te impedir de fazer isso. Ninguém tem essa possibilidade. A única pessoa responsável pelo seu sonho é você mesmo. E eu quero ser rico. Se você não quer ser rico, então você vai continuar, mas eu quero. E quando eu falo sobre ser rico, eu falo sobre ser rico tanto em mente quanto em dinheiro, sim. Porque a riqueza me possibilita a realização dos meus sonhos, dos meus objetivos e das minhas metas. E vice-versa. Minhas metas realizam os meus objetivos, que realizam os meus sonhos. E me deixam rico, tanto financeiramente quanto de conhecimento. E isso ninguém te tira. Ninguém te rouba conhecimento. Foca nisso que você vai muito longe. Sua copy tem que ter essa estrutura. Com isso, você usa gatilhos mentais. Tipo o que eu usei com vocês agora. O gatilho mental, ele inspira. Às vezes uma frase inspira, o cara fica, nossa, é isso, exatamente, é isso que eu quero pra mim. É o gatilho mental. Frases e palavras que vão dar um alerta, uma faísca, uma chama para o que você quer. E aí você já tem nas suas mãos o seu potencial cliente transformado em lead quente. Até rimou. Mas é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Cada vez mais próximo da gente fazer o nosso passo final do modo orgânico para lançar, beleza? Cada vez mais próximo do entendimento de como fazer o nosso lançamento. Então, vai acompanhando, vai anotando e vai fazendo, cara. Tem que fazer. Se não fizer, não adianta, não realiza. Se não fizer, não vai dar certo, beleza? Foca nisso. Vamos lá. Valeu.